Tudo bom, Lula? Olá, Mauro, tudo bem? Como é que vai o pessoal da Fórum? Mauro, me ouve bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá bom. Estou vendo que você está no Cerrado. Estou no Cerrado, estou aqui nessa São Petersburgo ou Petrópolis, né, de Brasília, que é a Chapada. Maravilha, maravilha. Você está em qual dos núcleos, velho? Alto Paraíso. Alto Paraíso. É o primeiro, tem Alto Paraíso, São Jorge, e tem mais adiante, lá no fundão, tem os Calungas, pô, tive lá. Cavalcante. Cavalcante, é isso aí. Então, legal, que bom que você está aí. Luiz Costa Pinto, vamos falar bastante sobre o governo Lula, mas quando foi... Luiz Costa Pinto, Lula, né? Para nós aqui também. Vamos falar bastante sobre o cenário da conjuntura, mas falei de você ontem sobre uma questão assim, tanto o Lula quanto eu, mais o Lula do que eu, porque ele ficou em Brasília, eu fiquei 2 anos só, saí, voltei agora, estou um pouco mais de 1 ano novamente aqui. Nós somos dessa geração, desta pegada do jornalismo político, que a coisa que mais gosta é o bastidor. Nós não somos jornalistas do escândalo, assim, né? Porque tem uma coisa ali, em determinado momento, que o jornalista político virou uma espécie de jornalismo da polícia política, vamos dizer assim. Não, exatamente, Mauro. Né? Eu nunca fui dessa vertente, né? Eu falo até com orgulho, que eu disse, olha, eu nunca tive fonte na Polícia Federal, né? Nem salvo algumas cabeças que não são da denúncia, mas são cabeças da questão estrutural do Estado, eu tinha fontes de procuradores e subprocuradores da República. Mas essa fase de fazer delegados, agentes federais, o pessoal da ABIN de fonte, eu nunca tive. E, assim, foram conversas que eu nunca gostei de ter. Nós somos de uma escola, gente, de jornalistas políticos. O nosso patrono, na verdade, é o Carlos Castelo Branco, conhecido como Castelinho. Desse tamanho ele era assim. Mas era um gigante do bastidor político da época da ditadura militar. Eu lembro, sabe, Lula, em 82, durante 85, ali, na organização da campanha das diretas já, estava lá no Palácio dos Bandeirantes, Montoro, governador. Saudoso Franco Montoro, governador, e ia ter uma coletiva. E estava um monte de gente, eu estava na Folha na época, foi 86, para falar a verdade, estava na Folha já, 86. Estava lá eu, Gilberto de Mestai, já o saudoso Gilberto de Mestai, morreu agora recentemente de um câncer fulminante, e outros jornalistas ali na roda, tinha uns 150 jornalistas, estava todo mundo atrás daquela articulação, né? E aí entra pelo salão Castelinho. Pequenininho, ele vai atravessando passinho curto, tal. Ele atravessa o salão todo, aí chega lá no final do salão, a porta abre, ficamos nós, os jornalistas jovens ali esperando a coletiva, e ele foi lá para dentro para fazer a conversa exclusiva dele com o Montoro, com o Ulisses, com toda a cúpula ali da política nacional. Era uma figura, né? Uma figura. Não, figura, eu peguei, fui por alguns poucos anos, talvez 1 ano e meio, né, contemporâneo do Castelinho, ainda escrevendo, né, no JB, quando cheguei aqui em Brasília, mas depois ele morreu, e aí nunca foi substituído de fato, né, no brilho e no foco, na acurácia da apuração política dele, porque o Castelinho ele entrava em todas as estruturas políticas de apuração, né, para conversar, dava a opinião dele, ouvia o que estava acontecendo, era questionado, perguntado pelos protagonistas da política sobre os desdobramentos futuros do quadro, mas ele se mantinha isento na análise política. Isso fez dele não só
um analista político único, mas, sobretudo, até hoje, um personagem único da crônica política brasileira. Tá ele com o seu... Bom, naquela época era obrigatório. Se você não fumasse, você não era jornalista. Isso. Eu vi a conversa aí, eu, por exemplo, eu nunca fumei. Nunca fumou? Nunca fumei na vida. Na verdade, para não dizer que nunca fumei, quando eu tinha 7 anos de idade e o meu irmão mais velho tinha 10, a gente comprou um maço, você vai lembrar disso, porque vendia-se, Continental sem filtro, né? Nossa! 20 cigarros, nós nos escondemos numa obra e eu fumei um atrás do outro 7 cigarros. Ele fumou o resto. E eu nunca mais fumei. Né? Nunca mais fumei na minha vida, enjoei, foi uma loucura. Né? Então, pelo menos serviu para isso. Gente, é muito idiotice fumar. Eu fumei também, os primeiros 2, 3 cigarros que você fuma é desesperador. É desesperador. Você tosse, você... É chocante. Mas fez parte ali de uma geração, de uma cultura, graças a Deus, hoje em decadência. Bom, Luiz Costa Pinto, Luiz Costa Pinto veio para Brasília, foi para a Veja, foi o chefe da sucursal da Veja, e ele tem apesar de não ser deste universo da política investigativa, e não foi por investigação, mas foi exatamente pela cobertura dos bastidores, ele fez a entrevista que foi decisiva para selar o futuro, ou a falta de futuro, do governo Fernando Collor de Mello, que foi uma entrevista bombástica, naquela época, com o irmão dele, o Pedro Collor, né, que fez acusações pesadíssimas ao irmão, e aí começou a derrocada do governo Collor, né? Isso, ali está fazendo a eleição do Collor, fará 35 anos em novembro desse ano, tá? De 89. Tem uma data redonda aí. E Mauro, eu estava até essa semana, acho que segunda-feira, vai saindo, a Globoplay está preparando um filme documentário sobre o Caçador de Marajás, né? Tá. Aliás, uma minissérie documental, O Caçador de Marajás, né? Sobre o Collor, sobre a formação do personagem Collor, que vem na esteira de um podcast que teve algum sucesso, né? O Collor versus Collor, que foi um podcast original da Globoplay sobre a família Collor, né? Então eu participei como entrevistado, né, dessas duas produções, e aí o diretor da minissérie me mandou uma notícia, uma reportagem do jornal O Globo sobre os fugitivos de Mossoró, né? O que os fugitivos de Mossoró estavam lendo, né? O que é que eles fizeram durante o período de fuga e agora, né, que eles voltaram à cadeia na tentativa de remissão de pena. E aí um dos fugitivos leu, né, e aí a repórter descreve isso na matéria, leu Trapaça, que é o livro que eu escrevi sobre aquele período do Collor, né? Exatamente. O Trapaça tem 3 volumes, o volume 1 é integralmente dedicado, que é esse aí, o verde, né, dedicado ao impeachment do Collor. E então o fugitivo de Mossoró estava lendo as histórias dos bastidores de política de Brasília. Sensacional isso. Né? Quer dizer, eu estou sendo lido do PT e do PSDB ao PCC. Né? Adorei essa. Adorei. Lula, vamos falar agora do momento atual, né? Essa semana foi uma semana muito marcante, porque nós tivemos a absolvição do Moro, tivemos a absolvição do Cláudio Castro, todos os sinais da absolvição breve do Seif, e o Bolsonaro sai como um dos grandes vitoriosos da semana, né? Porque ele operou não só nos bastidores, mas também publicamente, pela absolvição de 2 dos seus aliados. Ele voltou às boas, né, com o Moro, e também do Cláudio Castro. Que virada da gente está nas nossas fuças, uma virada grande do cenário, não lhe parece, não? Ô, Mauro, me parece,
e me preocupa. Tá? E acho que essa semana de grandes viradas não acabou ainda, porque o presidente Lula, não à toa, está em Araraquara, ou está desembarcando em Araraquara no fim dessa manhã. E não é desprezível que o desembarque seja em Araraquara. Araraquara é a maior, vejam bem, Araraquara é a maior cidade governada pelo PT em São Paulo. PT, que é o partido que está no governo, mas não é o partido que governa, né? Aí é um outro ponto da nossa conversa aqui, que eu acho que a gente precisa enfrentar essa questão. A esquerda brasileira, a centro-esquerda brasileira, precisa se desiludir, né? E a gente tem que encarar isso. A gente precisa perder a ilusão, né, de que tudo terminou quando a democracia foi restaurada, quando a democracia venceu o golpe de 8 de janeiro, quando Lula foi eleito para o terceiro mandato, porque tudo se dissolveria no ar. Nada se dissolveu no ar, as ameaças não se dissolveram no ar, e neste momento a gente está vivendo o curso de um grande acordo nacional, exatamente naquela linha do Supremo com tudo, e eu personificaria mais com o Alexandre de Moraes com tudo, né, que está se processando no judiciário. Tá? Não foi à toa que na terça-feira houve uma conjunção de fatores que eram justos, né, como a extinção, né, do penúltimo dos processos, né, da penúltima das ações contra José Dirceu, né, que está praticamente com a devolução, né, dos direitos políticos na mão e está pensando em voltar à política partidária, à política eleitoral, e será muito saudável para o processo o retorno desse José Dirceu, hoje, com 78 anos de idade, mas com a cabeça ainda pulsante, vibrante, né, com ideias muito bem colocadas, né, mas também a devolução do mandato, né, da integralidade do mandato, como aconteceu naquele mesmo dia, do Sérgio Moro, né, o senador Sérgio Moro, que enfrentou um processo de cassação que foi mal conduzido pela acusação. Eu acho que a acusação foi frágil, sim, né? Lá atrás, na época do Collor, se condenou muito a Procuradoria-Geral da República pela qualidade discutível, que diziam, da denúncia. A qualidade, não existia uma má qualidade da denúncia naquele processo. Lá, o processo em que o Collor foi cassado, sim, no Congresso, mas foi absolvido no Supremo, foi também um acordo nacional, né? O Collor, com a absolvição no Supremo, ele se manteve na vida política e disputou mandatos, venceu, está sem mandato agora porque perdeu a eleição. E está com uma condenação, vejam bem, o Collor está condenado à cadeia desde desde março de 2022, no Supremo Tribunal Federal. E não começou a cumprir a pena ainda, porque o Supremo está retardando essa publicação do acórdão final, né, o trânsito em julgado da decisão, e nesse retardamento o Collor pode acabar se beneficiando, né, uma condenação no Supremo por corrupção e que não tem nada a ver com o mandato dele de presidente. Sim. É agora, no Senado, né? Isso, no Senado, né? E o Collor não foi para a cadeia, como deveria ter ido. Isso também integra
esse grande acordo nacional, né? Esse acordo que a gente está vendo na política. O senador Jorge Parênteses, né, Luiz Costa Pinto? Só uma observação. Claro. O que o Lula está falando de acordo nacional é um acordo nacional das elites políticas. Isso. E que aí vai de Lula e talvez até Bolsonaro. Nós vamos falar sobre isso. Mauro, esse acordo das elites políticas, das estruturas antiquadas, carcomidas da política, né, ele está excluindo na sua estrutura, no seu grupo de assinatura desse acordo, o presidente Lula e a esquerda brasileira, né? Porque quem está tratando de executar esse grande acordão é a turma que sempre mandou, né? E se você olhar para a cena política, o que é que está acontecendo? Eles tentam enfraquecer e inviabilizar o mandato do presidente Lula. Eles tentam deixar claro que o Lula deve ser o presidente de apenas um mandato, né? O que ele está exercendo, e passam um recado subliminar, que é o seguinte: decida quem vai ser o seu sucessor. Nós, elite, nós temos 2 candidatos à sua sucessão, dentro da sua turma, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Com esses 2, a gente negocia e dialoga para 2026, e aí em 2026 pode não necessariamente ter uma candidatura, né, de oposição como a do Tarcísio, dependendo de quem for o candidato do lado de cá, porque nós queremos escolher. Isso é uma renovação dos arreganhos conservadores, né, que o Temer fez contra a Dilma e que, naquele momento, ele venceu porque derrubou a Dilma, mas não levou, porque não governou. Não governou o governo dele. E abriu a porta para essa chegada da extrema-direita radical ao poder com o Bolsonaro, e quem botou a mão na maçaneta da porta e a abriu foi um militar, o general Sérgio Etchegoyen, que estava dentro do palácio, inicialmente como general da ativa, depois passou para a reserva durante o governo, mas era o secretário de Segurança Institucional, o ministro-chefe, né, da SGI, do Temer, e foi ele quem escancarou, né, o jogo da política para a extrema-direita. E esse jogo ainda está sendo jogado. E Tarcísio é um personagem desse jogo. E essas absolvições que nos parecem estapafúrdias, porque, veja bem, aquela senadora que era conhecida como a Moro de Saias, Selma Arruda, ela foi cassada pelo TSE em meio a um processo que tinha muito menos provas do que o do Moro. O processo do Moro levou os ministros a proferirem votos que são uma humilhação jurídica para o Moro, né? Que foram votos absurdamente duros contra o Moro, mas que não cassaram o mandato do Moro, né? Então, a gente vai ver a reprodução desse processo com o Jorge Seife. No caso do Jorge Seife, né, um senador que não tem razão de ser como senador, né, porque ele é uma figura política totalmente mais desqualificada até, eu não quero botar qualificações no Moro, mas ele é uma figura política mais desqualificada que o próprio Moro. Ele tem uma participação política completamente vinculada à vida empresarial do Luciano Hang, da Havan, né? Ele é o despachante ou o laranja do Luciano Hang no exercício do mandato de senador, né?
evidentemente, como está nas parcas provas reunidas no processo, e aí vai mais uma crítica à condução, né, da ação pelos advogados, né, de acusação. O processo é ruim, o processo é mal conduzido pelos advogados de acusação. O processo reuniu pouquíssimas provas, daí aquela invenção jurídica, né, do ministro Floriano de Azevedo Marques, na última sessão do TSE para cassação do Jorge Seife, de transformar a sessão de julgamento em sessão de instrução processual, para ir atrás de provas, para tentar cassar o Jorge Seife. Mas, a esta altura, eu acho que ele não será cassado. Tá? Eu acho que ele não será cassado. Aí, ontem, nós tivemos um terceiro momento, né, que foi no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, né, que... Só uma expressão interessante, você vai comentar, mas acho que vale a pena, gosto dele, acho um bom jornalista, um quadro aí do jornalismo brasileiro, Bernardo Melo Franco, né, do Globo. Sim. Ele botou um título hoje muito interessante. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro absolveu Cláudio Castro por excesso de provas. Exatamente, por excesso de provas, né? Porque aí, novamente, ele foi absolvido por 4-3, mas os sete julgadores dele disseram que tinha prova, né, do cometimento do crime, né, do qual ele estava sendo acusado, que era de empregar 24 mil pessoas em troca de voto no meio do processo eleitoral para a própria reeleição, numa estrutura urdida pelo atual presidente da Alerj, da Assembleia Legislativa, que também está com o processo no garfo, e do vice-governador atual. Ou seja, esse processo ele teria o condão de limar da política o governador, o vice e o presidente da Assembleia, que é o sucessor imediato. Sim. Né? Isso seria, num estado como o Rio de Janeiro, e quem ficaria no governo? O presidente do Tribunal de Justiça, que tem... Quem foi que deu os votos decisivos para a absolvição? Foram 2 desembargadores do Tribunal de Justiça que integram o TRE do Rio de Janeiro. E por quê? De onde veio isso? Isso veio da briga interna no Tribunal de Justiça sobre a divisão de poder. Eles vão dar poder ao desembargador, presidente do TJ do Rio de Janeiro, para ser governador de fato, até o final do mandato, ou a convocar uma nova eleição, né? O TSE que vai decidir isso. Agora, tem uma questão, o TSE vai decidir isso. Né? O Cláudio Castro foi absolvido no TRE, mas isso vai subir para o TSE. Em meio a todo esse acordo que está desenhado, que está em curso, e que começa a ser denunciado pela imprensa, tá? A mídia tradicional denuncia o acordo pelo lado do que ele tem de bom, que é o desmantelamento das falsas leniências, né, das leniências viciadas, das leniências da Lava Jato, feitas em cima de confissões que foram produto de chantagem jurídica, de chantagem do Ministério Público. Né? A mídia tradicional denuncia, entre aspas, esse acordo pelo lado da devolução de mandato de uma personagem que não podia estar fora da política, que é o José Dirceu, que foi vítima de justiçamento, né? Mas não se abre para mostrar, nunca se abriu, isso tem sido feito pela mídia digital independente, né, que o produto desse acordão é a manutenção do Moro no Senado, a possível, provável manutenção do Jorge Seife no Senado. Então, eu acho que essa pressão vai surtir efeito quando o processo do Cláudio Castro chegar ao TSE. Eu acho que o Cláudio Castro pode ter um resultado diferente no TSE. O caso tem falado aqui, né, seguidamente,
é o maior caso de corrupção eleitoral da história do Brasil. São 24 ou 27 mil pessoas contratadas como funcionários fantasmas da CEPERJ, que é uma instituição do Estado do Rio de Janeiro, para serem cabos eleitorais do Cláudio Castro e de todo o esquema lá do Rio de Janeiro. O garotinho denunciou. O Cláudio Castro ofereceu para ele, olha, tem 540 cargos à sua disposição para você votar os seus cabos eleitorais. Ele acabou não pondo. Então, é um negócio assim, 225 milhões de reais, não é que é ao longo de 10 anos, não, ao longo de 6 meses, na reta final da eleição lá no Rio de Janeiro, é um escândalo sem precedentes. Mas queria falar contigo, Lula, nós vamos chegar no Bolsonaro, mas antes do Bolsonaro eu queria fazer uma passagem pelo Temer, que você mencionou. Porque esse processo que a gente vê esta semana agora, não existe raio em céu azul em política, é muito raro, né? Alguém morre, né? Um incidente, uma descoberta fenomenal, mas é raro. São processos políticos sociais profundos que vão sendo construídos, né? Então, esta semana agora, um dos momentos importantes da semana agora foi a entrevista do Temer para o Estadão. Né? A entrevista do Temer para o Estadão, dia 12, foi muito relevante porque ela estabelece esses limites, né? Ela fala, dá até para punir alguns generais, né? Mas não vai punir o Paulo Sérgio, os generais que importam mesmo para a estrutura militar não serão punidos, mas ele fala, tem um ponto, Bolsonaro não. Bolsonaro vai convulsionar o Brasil se ele for condenado e preso. Então, ele botou um limite. E a outra coisa interessante dele é que a esta entrevista correspondeu uma sequência de elogios do seu pupilo, que é o Alexandre de Moraes, ao Temer. Então, o Temer tendo um papel importante na articulação da extrema-direita com a direita nesse novo pacto, né? O Mauro, o Temer conversou com Alexandre de Moraes antes dessa desacelerada do Alexandre de Moraes no TSE. Isso é um fato. O Temer esteve com Alexandre de Moraes. O Temer convenceu o Alexandre de Moraes a sair, a deixar que o processo do Jorge Seife corresse, né, a revelia do timing e do calendário pessoal dele. O Temer pediu pelo Sérgio Moro. O Temer ponderou sobre a necessidade de o Alexandre de Moraes se concentrar na acusação contra o Bolsonaro, e aí vem um porém, dito pelo Temer. Se acusação houver, né, e aí, né, na hora que alguém faz essa ponderação, alguém da relação que o Temer tem com um ministro do Supremo, se acusação houver, o recado está dado. Né? O recado é exatamente esse. Né? Aí, mas vem uma coisa que começa a tocar essa estrutura do que foi o governo Temer, do que foi o governo Bolsonaro, do que ele projetou na base da política nacional com esse mandato do presidente Lula. Né? A operação política ela foi terceirizada para dentro do Congresso Nacional. E dentro do Congresso Nacional, sobretudo para a figura do presidente da Câmara, que é um personagem nefasto e perverso, como Arthur Lira. Mas é um personagem nefasto e perverso que ganhou um projeto próprio de poder, né? Ele, quando vinha o presidente da Câmara sob o Bolsonaro, ele tinha um projeto de poder de grupo. Agora, o Arthur Lira tem um projeto de poder pessoal. E isso é muito perigoso, porque ele, desta forma, ele se igualou, e eu costumo dizer que já ultrapassou o seu criador político, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, de passagem absolutamente catastrófica para as instituições brasileiras na presidência da Câmara. E aonde essas estruturas se tocam? Na operação de Palácio.
Tá? Aí é essa desilusão que a gente precisa enfrentar. A estrutura, a governança montada, né, no Palácio do Planalto está ruim para o presidente Lula, para o projeto que foi eleito em 22, para a esquerda brasileira. Não está funcionando. E não está funcionando, aí eu vou dar um corte nisso, em dois lugares centrais, né, na minha opinião, na comunicação de governo, né, na SECOM, e na Secretaria-Geral da Presidência da República, né? Esses são dois cargos, são dois núcleos. A Secretaria-Geral tem por determinação, tem por missão, entre outras, articular o mandato do presidente da República com os movimentos sociais, né? O Márcio Macedo não tem feito isso. É um desastre, aliás, nessa operação. E não é só por causa do 1º de maio que a gente viu, não. Isso aí, o 1º de maio foi a ponta do iceberg, porque lá embaixo a situação estava muito pior e muito mais larga. Teve aquele episódio da reunião do fim de semana, num lá no Alvorada, né? Foi um desastre, né? No Torto, foi um desastre. Foi um desastre, onde uma reunião chamada para reunir os movimentos sociais, em que ele exclui, né, centrais sindicais, em que ele exclui a presidente da UNE, né, exclui todo mundo que está fora, que discorda dele, né? E essa mesma coisa se vê com um agravante na comunicação de governo. Veja bem, nós sempre fomos grandes batalhadores da comunicação pública. Nós, né, jornalistas independentes, sempre fomos muito críticos àquele desmonte do projeto de EBC, construído no governo Lula, né, em parte do governo Dilma, né, que foi, assim, focadamente desmontado pelo Temer. No início do governo dele, você lembra que o primeiro ato do Temer, no dia que ele toma o poder com a deposição da Dilma, foi desmontar a estrutura de governança da EBC e mandar para lá o interventor dele, né? E essa intervenção, ela se manteve e se ampliou no Bolsonaro, que mandou para a EBC um militar, né? Um coronel, mandou outros militares de mais baixa patente, né? Tentou desmantelar a EBC e tirar o caráter que a EBC tem que ter, né? Sempre teve que ter, de, primeiro, curadoria de informações. Segundo, produção independente de informação pública e disseminação dessa informação. Terceiro, jornalismo centrado com a cabeça pública. Nada disso está acontecendo na EBC hoje, né? Nada, e é um projeto. E aí sim, aí não é um projeto porque ficou gente lá remanescente, não. É porque a turma que foi colocada lá não executa isso. Aí a gente vem para a questão de comunicação de governo, aonde se está operando o poder discricionário de governo, de fomentação de comunicação independente por meio da publicidade de governo, e isso tem sido feito com pernas, braços e cabeça de personagens que compactuaram e que auxiliaram o projeto de poder do Bolsonaro e que continuam trabalhando na estrutura de comunicação de governo. Não estou falando da questão, porque a empresa licitada tem que ficar. Não, a empresa licitada, estava licitada, tem um contrato para atuar tantos anos. É a questão de comando, é a questão de formatação do modelo de ação, de formatação do desenho
de quem nós vamos impulsionar, e por quê, respeitando as normas e as regras de mercado, né, mas as coisas têm sido feitas de uma maneira absurdamente incompreensível e que acaba dando poder e ousadia às pessoas que estavam lá num passado recente e que auxiliaram o desmonte e a tentativa de assassinato da mídia independente, da visão de esquerda na mídia, né? Aí o que é que acontece? Quando você faz isso, vem a mídia tradicional e diz o seguinte: estão vendo? Né? Nós éramos, sempre fomos, e estamos como sempre estivemos, né? Como Minas Gerais, como as montanhas de Minas Gerais, no lugar da democracia. Então, vocês agora venham aqui para nós. E alguns personagens deste governo se sentem atraídos de forma risonha e franca pelos holofotes dessa mídia. E aí mostra o deslumbramento que tem e se acham articuladores. Né? Então, tudo isso está deixando de ser visto pelo presidente Lula, infelizmente. Agora, eu tenho muita esperança nessa viagem dele para Araraquara, porque ele vai estar fora de Brasília e, por algumas horas, reservadamente, com o prefeito Edinho Silva. Né? E o Edinho é um crítico dessa estrutura de manutenção de poder, como ela está se desenvolvendo neste momento. Não que eu não vejo o Edinho o candidato, né, definido pelo Lula para a sucessão de poder dentro do PT. E o PT está enfrentando, sim, um problema de sobrevivência política. Sobrevivência política. O PT, São Paulo tem 645 municípios. O maior município administrado pelo PT em São Paulo é Araraquara. São Paulo tem o maior eleitorado do país, a maior economia do país como estado. Não há no PT a perspectiva de eleger sequer 5% dos prefeitos de São Paulo. Sim, desastroso. O PT administra hoje 12 ou 13 prefeituras em São Paulo e está estimando o crescimento para 30, no máximo 38. Em São Paulo, isso não existe, né, na discussão de divisão eleitoral do poder. O mesmo dilema se passa. Hoje tem uma reportagem na Folha de São Paulo sobre a colocação do Rodrigo Pacheco no ministério quando sair do Senado. O Pacheco, junto com Alexandre Silveira, eles estão passando o rodo em Minas Gerais, estado onde o PT, estado com o maior número de municípios do país, eu acho que quase 800 municípios, são 750. Lula, o PT vai ser praticamente varrido de Minas Gerais. Vai ser varrido dessa eleição. O PT vai ser varrido dessa eleição. Né? O PT, neste momento, não disputa, aliás, só disputa com chance, né, de eleição entre as capitais mais populosas do país. A única possibilidade, neste momento de disputa do PT, ir ao segundo turno, né, neste momento, porque Fortaleza tem uma possibilidade de ir para o segundo turno, mas, por enquanto, é um jogo que não está favorável ao PT. Só disputa Vitória, né, com a possibilidade, se fizer uma aliança com o PSB, em que o PSB venha para o lado do PT, porque o PSB está resistindo a vir para o lado do PT em várias cidades. Recife é um exemplo, né? O exemplo central. São Paulo é um exemplo, no caso o candidato não é do PT, é o candidato do PSOL, aonde a Tabata, assim, a gente precisa ser claro, a Tabata tem chance real. Se souber fazer a campanha, a Tabata tem viabilidade eleitoral em São Paulo.
se souber fazer a campanha, se conseguir atrair, em definitivo, o PSDB para dar a ela tempo de TV. O PT está disputando com chance... E aí, só para esclarecer, gente, a análise do Luiz Costa Pinto não é que vai ser a Tabata contra o Boulos, não, é que vai ser a Tabata contra o Nunes. Exatamente. Não é? Exatamente. A Tabata pode tirar o Nunes, o Boulos. Pode tirar o Boulos, exatamente. E aí tem um aspecto grave, me parece, Lula, só interrompendo, mas para você continuar na análise, que é do colapso da frente amplíssima. Né? Teve uma frente ampla que elegeu o Lula, que se tornou uma frente amplíssima. O Lula dá uma entrevista, acho que foi até no programa que era lá, o programa dele, que ele diz assim: em São Paulo não é Boulos contra Nunes, sou eu contra o Bolsonaro. Ou seja, isso. O Lula, eu acho que numa jogada arriscadíssima, falou: em São Paulo é democracia versus fascismo, de novo. É isso que ele está dizendo. Aí vai o vice dele, o Alckmin, e fala: não, em São Paulo eu vou com a Tabata, não vou com o Boulos. Ou seja, em São Paulo, aquele que foi o fundamental para selar a frente ampla da eleição do Lula está dizendo: não vai ter frente ampla em São Paulo. Né? Parece um sintoma grave da situação da frente ampla. Né? Exatamente isso, Mauro. Você está certíssimo nessa análise. E aí eu vou chegar no Rio Grande do Sul. Lá em Porto Alegre, que agora tem uma ameaça real, e eu espero que se processe, de cassação do mandato desse prefeito, que é ator central dessa tragédia humana que a gente está vendo se desenvolver na capital do Rio Grande do Sul, Sebastião Melo, que é do MDB. O MDB vai chantagear o PT em Brasília para evitar que o PT adira a esse processo de impeachment que está sendo aberto na Câmara de Vereadores. Esse processo, ele por si desautoriza qualquer gestão que possa se fazer, dizendo que o Lula politizou a questão do Rio Grande do Sul, colocando Pimenta lá, aí vem aquela maluquice lançada pelo governador Eduardo Leite, né, de adiar as eleições no Rio Grande do Sul, porque é a base da sociedade de Porto Alegre, né, representada pela sua representação legal e legítima, que é a Câmara de Vereadores, tá? Porque o parlamento municipal na democracia representativa, quem representa, quem fala pelos cidadãos, que está dizendo: prefeito, você tem que prestar contas e a gente vai te julgar por isso, mesmo em meio ao processo, não é nem de reconstrução, porque Porto Alegre ontem de novo foi invadida pelas águas, é no processo de resistência às enchentes, de resistência a um processo que é fruto de uma incúria de gestões diversas na Prefeitura de Porto Alegre. Sim. Lula, mas e ali tem uma questão, né? Há muitos questionamentos quanto à possibilidade real da Maria do Rosário fazer o confronto, gente dizendo que tinha que voltar novamente com Manuela, então a situação ali, em que pese ter uma aliança da esquerda ali mais ou menos ajustada, né? PSOL, PT, PCdoB, PV, a questão do nome que vai carregar a esquerda, né? Que não tinha zero chance de ganhar a eleição antes das enchentes lá, né? A esquerda passa até alguma chance em Porto Alegre, mas é também algo que está turbulento ali, né? Tá turbulento, acho que aí tem que... Acho a Maria do Rosário uma política espetacular, né, com uma atuação pública espetacular, mas com diversos problemas de construção política, até pela natureza de firmeza ideológica dos mandatos que ela já cumpriu como deputada. Né? Acho a Manuela um nome também espetacular da esquerda, uma cabeça experimentada, uma jovem, ainda jovem, né, liderança política muito bem formatada. Não sei se ela tem disposição para assumir isso agora. E eu colocaria um terceiro nome, tá?
o Edgar Preto. Por que não? Entendeu? Que foi... Perdeu assim, né? Perdeu assim pro Leite. Sim, o Edgar Preto perdeu por pouquíssimo para o Leite. Ainda está... eu não sei, tem que ver a questão do prazo, mas eu acho que ele ainda está no prazo de desincompatibilização, são 4 meses, se eu não me engano, né? E ele tem uma capacidade de articulação para a política pragmática, prática, imensa, né? Aí eu não sei, não tenho conhecimento, não sei se o título dele é de Porto Alegre mesmo, né? Aí se não for, tem que ver o prazo de domicílio, mas é um personagem que tem que ser colocado lá. E aí vem uma outra questão, assim, eu sempre achei que a criação desse Ministério Extraordinário, né, para a reconstrução do Sul era obrigatório, era mandatório ser feito. Não acho que tenha que ser apenas para o Rio Grande do Sul. Desde o início eu falava, vai ter problema, porque o INPE alerta para isso, vai ter problema em Santa Catarina, vai ter problema no Paraná. Então cria logo o Ministério Extraordinário para o Sul inteiro. E coloca o Pimenta lá. Não vejo outra pessoa melhor para essa articulação que o Pimenta. Agora, ele tinha que ter chegado no Rio Grande do Sul com os 2 pés, as 2 mãos, a cabeça, o foco integrais. Ele não podia dividir isso com as preocupações da SECOM, que é uma área onde o governo também está tendo problema. Então, você cria um ministério e, em vez de colocar um ministro integral, você cria a figura de um duplo suplente, né? De alguém que fica se dividindo. Não dá. Não dá. Essa é uma questão que eu ia exatamente tratar desse assunto contigo agora, que é a questão do Pimenta, do Rio Grande do Sul e da comunicação. A batalha do Rio Grande do Sul não é uma batalha apenas gaúcha, é uma batalha de repercussão nacional. A gente tem o caso lá do Katrina, nos Estados Unidos, em 2005, que liquidou o segundo mandato do Bush. Para sorte do Bush, já era o segundo mandato dele, ele teria perdido a reeleição. Né? Então, são eventos locais que adquirem dimensão nacional. É o caso do Rio Grande do Sul. Bom, como você falou, foi uma jogada de risco, mas importante. O Lula pegou. Bom, qual o maior quadro que eu tenho no Rio Grande do Sul? Pimenta vai para lá. Mas estou um pouco preocupado. Um aspecto que é Lula. O Pimenta foi para lá e sumiu. O Pimenta sumiu do cenário. A mídia conservadora ou liberal, ela centraliza toda a cobertura no Eduardo Leite. Você vê, o Pimenta não aparece no Jornal Nacional. O Eduardo Leite. Hoje saiu uma pesquisa da Atlas que, diferentemente da avaliação de alguns setores de esquerda que achavam que o Eduardo Leite estava morto e liquidado, mostra que não está. Não está. O Eduardo Leite está se saindo, né, com todo o tamanho da responsabilidade e culpa que ele tem, ele está saindo razoavelmente, ele está vivo, respirando politicamente no Rio Grande do Sul, né, e está sendo incensado pela mídia liberal. O Pimenta desapareceu do noticiário, o Pimenta sumiu do noticiário. Ele está diante de uma condição que tem duas... A questão habitacional, a pesquisa mostra também, a questão chave ali é a questão habitacional. A resposta à questão habitacional é chave. E ali tem 2 caminhos. O caminho do Leite com o Melo, que são as tais cidades provisórias, que os urbanistas, o próprio Pimenta já falou, o governo Lula condena. E tem o caminho do Lula, que empenhou, mais uma vez, a sua palavra, a sua autoridade. E aí o Pimenta tem que ser o executor disso, que é entregar a casa para todo mundo que perdeu casa lá, né? Aquela promessa que ele fez lá, mais uma vez, na visita aos abrigos. Então, parece que tem uma coisa ali. Quem é que vai entregar? As casas do Lula Pimenta ou as cidades provisórias do Eduardo Leite Melo? Ali vai ser uma questão, parece, decisiva. Agora, o Pimenta deu uma sumida. E é o que você falou, ele não tirou o pé da SECOM. Eu adoro o Laércio Portela, é um cara da mídia progressista, independente, né? Lá do Marco Zero, aí do seu Pernambuco, como o pessoal diz, né? Agora, ele é um interino jogado numa situação de um jogo de pressões em cima dele absurda, né? Você tem o Pimenta, que não largou o osso, como se diz, você tem a Janja, você tem o Stuckert, você tem o Sidônio, e o próprio Lula, todo mundo em cima da cabeça do Laércio, que também
Não, o Laércio ninguém sabe, ninguém viu o Laércio. Um excelente quadro, um excelente coordenador de ações de assessoria de imprensa, uma das melhores cabeças no país para estar à frente de processos de comunicação pública. Agora, não tem esse outro lado e aí eu vou te falar, assim, até porque já exerci também um lado no mercado publicitário de comunicação pública, né, como vice-presidente de agência, como representante de agência. Esse é um mundo complicadíssimo, Mauro. É um mundo em que você só senta na mesa depois que você mapeou todo mundo, depois que você escaneou os interesses, depois que você selecionou as suas prioridades. E outra, e alianças, você não pode sentar com a sua autoridade terceirizada, né? E você não pode sentar representando um governo, né? E não é o caso do Laércio nesse caso, tá? Você não pode sentar com interesses pessoais. O seu interesse tem que ser sempre aquele que está no terceiro andar. Você, né, na comunicação de governo, despacha no segundo andar do Palácio do Planalto, e o interesse que te comanda tem que ser o daquele que está no terceiro andar, né, que é o presidente da República, é onde fica o gabinete do presidente da República. E aí tem uma coisa que o Bolsonaro até extinguiu, e foi uma posição criada pelo Fernando Henrique Cardoso, e que colocava lá no gabinete no segundo andar. No segundo andar tem uma salinha que se comunica diretamente com o gabinete presidencial por uma escada interna. É uma comunicação direta entre o gabinete do presidente e esse outro gabinete no segundo andar. Até o Bolsonaro, né, esse gabinete pertencia à SECOM, era o gabinete do ministro da SECOM. A Ana Tavares, que era a assessora do Fernando Henrique, que tinha uma autoridade sobre o Fernando Henrique imensa, até como uma limitadora de alguns delírios e algumas loucuras e algumas responsabilidades que a vaidade do Fernando Henrique queria cometer. A Ana, muitas vezes, eu estava com ela lá, apurando matéria, sentado, conversando, e a Ana subia a jato lá, aquela escadinha, para ir falar não para o presidente, para ir ouvir determinação do presidente, entendeu? Isso acabou com o Bolsonaro, que colocou nessa sala do segundo andar o general, o nano-general, como eu chamo, né, o baixinho, o Augusto Heleno, né, o nano-general Augusto Heleno, é quem ocupava essa salinha, e depois do Bolsonaro, ela não voltou a ser ocupada pela SECOM. Isso precisa, né? Por quê? Porque você precisa representar o projeto político que venceu a eleição, né? E esse é o senão que eu faço em relação a este momento atual, né? Você não pode ter uma figura dividida, né? À frente da comunicação pública, da comunicação de governo. E você não pode ter uma figura dividida no Ministério Extraordinário da Reconstrução do Sul. Veja que não, eu venho falando isso há 2 semanas, que o cargo do Pimenta tem que ser para a região sul, porque vai ter problema em Santa Catarina. Aí eu vejo que ontem os deputados bolsonaristas e o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, começaram a fazer provocações nas redes, dizendo que existe um cargo de ministro vago, que é o de ministro de Reconstrução de Santa Catarina, porque começou a ter enchente em Santa Catarina, né? As ações de governo têm que ser macro. E isso que você falou em relação ao cargo do Pimenta é o seguinte: tem que dar certo. O Pimenta tem que ser.
A cara do presidente Lula. O presidente Lula não errou em nenhum momento na reação à tragédia no Rio Grande do Sul. Não errou em nenhum momento. Teve o timing correto de todas as presenças dele lá. Agora, ele tem que dar certo. Agora, o governo tem que entregar, né? Vai ter que entregar. Né? E a promessa das casas foi correta, só que Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Itajaí não poderão ser reconstruídas em larga medida nos locais aonde as cidades existiam. O centro de Porto Alegre está condenado. O aeroporto, veja bem, nas presenças midiáticas do Eduardo Leite, ele cometeu vários deslizes, né? O primeiro deslize é aquela questão das doações, né? Depois a questão da prorrogação dos mandatos de prefeito, né? E depois, naquele Roda Viva, ele foi duramente cobrado sobre a questão do aeroporto, né? Que era uma PPP, sem falar da questão das comportas, das bombas e tal. Mas do aeroporto, o aeroporto de Porto Alegre não poderá voltar a ocupar o mesmo lugar. Ele está condenado, porque novos processos de enchente, novos momentos de enchente em Porto Alegre irão ocorrer. Como é que você... E outra, a pista está condenada, a pista está alagada há mais de 10 dias, né? A estrutura da pista está condenada. Uhum. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai enfrentar essa questão? Né? Você precisa do poder federal para reconstruir ou construir um novo aeroporto, construir novas cidades, modificar cidades de lugar. Agora, isso você enfrenta também um ânimo, né? Ou um desânimo, né, das pessoas, dos moradores. Desde ontem à noite, eu fico me perguntando como está o moral, como está o ânimo, a força vital de quem já tinha voltado para suas casas em Porto Alegre, estava no processo de limpeza e teve que abandonar as suas casas de novo, porque a água voltou a subir. Mauro, isso é devastador para qualquer espírito, isso quebra o moral de qualquer um. E eu acho que isso está sendo um drama na vida de todo mundo no Rio Grande do Sul. 2 temas para a gente encerrar. Primeiro, eu fiquei muito impactado, Lula, com os documentários. Assisti 2 documentários sobre o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos. Uhum. E eles são muito impressionantes porque o que acontece? Estava ocorrendo a sessão do Congresso, né, dos Estados Unidos, que iria validar os votos do colégio eleitoral para consagrar a vitória do Biden. Nos Estados Unidos, não sei se todo mundo sabe, mas a eleição é indireta, né? Você vota em delegados e você tem um colégio eleitoral. E os republicanos estavam lá batendo firme em 5 estados-chave que eles não queriam referendar para exatamente ganhar no tapetão, fazer a virada. E aí teve o ataque ao Congresso, né, que foi um negócio brutal. Quem não assistiu os documentários tem que assistir. O ataque ao Congresso dos Estados Unidos foi muito pior do que o ataque ao Congresso brasileiro. Qual foi o documentário, Mauro? Eu assisti o da Netflix sobre o ataque. Uhum. Tá? E foi muito pior. Os parlamentares estavam lá dentro, estavam numa sessão para referendar o resultado da eleição. Não, eles invadiram armados, teve troca de tiro, teve gente morta, foi muito mais grave do que o Congresso brasileiro. E aí, aquele negócio, né? Um trauma. Aí eu logo penso, né? Bom, conseguiu-se derrotar os invasores, conseguiu-se derrotar todo mundo, volta a sessão. Gente, vamos pacificar o país, vamos resolver logo, vamos votar. Lula, nada. Volta a sessão como se não tivesse acontecido a invasão e os republicanos continuam insistindo em anular o resultado eleitoral dos estados em que eles haviam perdido. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de que o desastre no Rio Grande do Sul foi tamanho, que vai ter uma união nacional para a reconstrução, é mera ilusão. E a gente já está tendo movimentos
né? Hoje fiquei bem preocupado com essa reportagem, porque a criação do Ministério Extraordinário, por enquanto do Rio Grande do Sul, e não do Sul, mas é só tirar Rio Grande do e fica do Sul, é uma medida provisória. Se ela não for votada até setembro, ela perde validade. Então, acaba o Ministério. E o que está acontecendo? A luta política não tem essa coisa, não, precisamos salvar o Rio Grande do Sul, aprova o Ministério. Não, a luta política já está morrendo esse processo, já vai ter chantagem, vai ter faca no pescoço do Lula para entregar um monte de coisa. Então, tem risco dessa criação do Ministério virar um grande abacaxi para o governo Lula. Né? Ô, Mauro, na semana passada, final da semana, eu encontrei uma pessoa que entende muito de Congresso, não está com mandato neste momento, e que me disse o seguinte, eu até coloquei isso num trabalho que eu fiz para informar ao Palácio o que estava acontecendo. Me disse o seguinte, que o Rodrigo Pacheco já tinha recebido, porque cabe ao presidente do Senado e do Congresso, no caso, né, a recepção das medidas provisórias, já tinha recebido pedidos da oposição para que ele, ou rejeitasse a MP, que ele pode fazer isso, o que seria uma desmoralização e uma declaração de guerra ao Palácio, e ele disse, não, isso eu não vou fazer. Aí, 2, se não vai fazer isso, a gente vai mudar a MP, né, no Congresso, na Câmara e no Senado, e nós vamos tirar os poderes, né, da figura do ministro. Né? Nós vamos tirar os poderes e vamos redesenhar o cargo de ministro, o que seria uma humilhação também para o Pimenta. Tá? Isso por quê? Para dar uma lição no Pimenta, que é o ministro correto, do ministério correto criado, mas por quê? Porque ele estaria pagando um preço pelo fato de ser também a cara da comunicação de governo. E aí, a sugestão minha era exatamente isso que você está falando. O que é que você tem que fazer? Tem que se dar a essa oposição o ônus de estar dificultando a reação, a reconstrução do Rio Grande do Sul, a reação às enchentes e aos fenômenos climáticos da região sul por uma questão política. Então, o governo tem que ter sabedoria de transformar esse ataque, porque é um ataque, num ônus dessa oposição irresponsável, porque é essa oposição que não está saindo de cima do palanque, e é essa oposição que está inviabilizando uma reação mais rápida ao Rio Grande do Sul. E agora você vê, né? Se a situação do Pimenta já é complexa, porque ele está lá olhando para o Rio Grande do Sul e olhando para a SECOM. Imagina se ele tiver que dividir essa atenção com ele ter que voltar no Congresso para ir batalhar gabinete por gabinete para aprovar a medida provisória para ele poder continuar a ser ministro. Está liquidado. Exatamente. E é o que vai acontecer. Exato. Bom, eu ia falar que era mais uma pergunta, mas são duas. Primeiro, sobre ainda a comunicação do governo. Eu, Lula, tenho muita dificuldade para entender a lógica da comunicação do governo, a lógica, então, que se implementou na SECOM, que se baseou numa ideia, como você já mencionou isso, né, de uma relação privilegiada. Né? Eu fiz essa pergunta para o Pimenta, inclusive, no domingo passado. Né? O Mensalão, a Globo e toda a turma quis derrubar o Lula. Veio a Lava Jato, a Globo e a turma toda quis derrubar o governo. Veio a Dilma, a Globo e toda a turma derrubou a Dilma. Veio a prisão do Lula, a Globo e toda a turma mandou prender o Lula e fez campanha para liquidar o Lula de vez. Veio a eleição de 2018, a Globo e toda a turma apoiou o Bolsonaro. E aí o governo resolve que a prioridade não é só a prioridade da verba publicitária, a prioridade relacional do governo na sua comunicação é com a Globo. Eu falei, Pimenta, desculpa, mas a relação do governo com as mídias começou em janeiro de 2023 com a visita que a primeira-dama faz ao Palácio da Alvorada com a Natuzaneri, pelo amor de Deus, da Globo News. E é o que você falou, aquele encantamento, né? Tá no estúdio da Globo, tá no estúdio da CNN, aquela coisa toda.
É evidente que isso não ia dar certo, né? Como já não está dando, né? Como a Globo já não está indo mais apenas no combate econômico, está indo no combate político, né? Está lá apoiando o Moro e tudo isso. E aí o governo, então, tem primeiro essa decisão. A segunda decisão é que é prioridade para redes sociais do governo. Ok, tem que estar presente nas redes sociais. Mas o presidente da República tem um canhão à sua disposição, um canhão à sua disposição que ninguém mais tem no Brasil. Não, o presidente do Supremo tem, o presidente do Congresso Nacional também tem, que é a possibilidade de convocar redes de rádio e TV. Ou seja, qual é o grande ativo comunicacional do governo? É o Lula e a comunicação direta do Lula. Aí fica fazendo live com 30 mil, 40 mil visualizações, quando ele podia estar entrando uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, uma vez por semana, em rede nacional de rádio e TV, falando com 90% do país. Eu não entendi. Mauro, primeiro, lembra aquela entrevista que o Lula deu na Rádio Brás para as rádios, diversas rádios, há pouco tempo, né? O Pimenta estava ao lado dele. Uhum. E naquela entrevista, vocês estavam dando ao vivo. Uhum. O 247 estava dando ao vivo, a íntegra. O DCM estava dando ao vivo, a íntegra. A própria TV Brasil estava com o canal dela no YouTube, fora o GovBR, também ao vivo. Aí a apresentadora agradece, quero agradecer aqui a TV CNN, que está nos retransmitindo na internet, ao vivo, no YouTube, e também ao Poder 360, que é um site hoje não, desde o início do governo, extremamente crítico, né, ao governo e que se associa às pautas mais reacionárias e conservadoras, né? Na hora, eu passei um WhatsApp para ele. Vem cá, você tem que agradecer a mídia independente, a mídia digital independente. A menina tem que falar, e não falou. E ficou isso. Isso por isso. A segunda questão, o deslumbramento. Essa é a palavra que eu uso. O deslumbramento dessa turma que chegou ao Palácio dizendo o seguinte: pô, agora somos o poder, agora nós somos a fonte, né? Nós somos as fontes e vamos procurar a Globo. E aí fica uma coisa que a gente brincava na época que eu cobria Congresso, ali nos anos 90, né? Que era o seguinte: o cara que não suporta, o cara que quando abre a geladeira de manhã em casa e acende a luz da geladeira, o cara acha que é um holofote de TV, entendeu? E começa a falar com a geladeira, né? Começa a dar entrevista para a geladeira, né? Tem muito disso na equipe ministerial, né? As pessoas têm um deslumbramento assodado. Uma outra questão, nisso que eu te falei, tem um colunista específico, né? É um dos mais lidos do país, um que deu grandes furos ao país, né? E que foi muito crítico à nomeação do Pimenta, né? Que é o Lauro Jardim. Sim. Crítico à nomeação. Aí lá atrás, o Pimenta foi construindo uma relação com ele. E você via que essas pesquisas que o governo encomendava, essas pesquisas ônibus, que o Pimenta se orgulhava de encomendar, as pesquisas encomendadas à FSB, né, que faz pesquisa para o Palácio do Planalto, faz pesquisa para o Palácio do Morumbi, faz pesquisa para o Banco Central, para o Campos Neto, faz pesquisa para quem quiser, e o grupo que analisa é o mesmo, ou seja, não tem uma colocação de um muro de proteção entre a informação. Então, essas pesquisas sempre vazavam pelo Lauro, que era uma forma, né, de ele manter essa relação. Aí eu até falei, eu disse, vem cá, eu falei para ele, disse, ministro, está ficando chato, porque é o seguinte, se eu quero saber algum dado de governo, eu tenho que esperar a coluna do Lauro no Globo de domingo, porque sai sempre lá. Ele ficou irritado, não sei o quê, mas é verdade. Resultado, eu não me lembro por que, fato específico, eu sei que o Pimenta depois, para falar pelo governo, deu uma traulitada no Lauro Jardim. Os dois brigaram.
Hoje em dia, o maior crítico do governo e do Pimenta é o Lauro Jardim, né? E ele está, assim, que relação ele construiu? Nenhuma. Por quê? Porque o Pimenta viveu a fase do deslumbramento, tentando criar essa relação, e não transferiu para o governo nenhuma relação estrutural com essa mídia, né? Aí é falta de projeto. Sentei aqui, por quê, para quê, e vou tocar isso aqui com quem e como. Eu acho que esse projeto faltou, e a gente está num momento crucial de governo, né? No mês de junho, praticamente, né, de 2024, há 2 anos e meio da eleição, né, de reeleição ou não, né, e não pode haver erro, né, na mudança que é necessária, que é fundamental dentro do Palácio. E aí, voltando ao início de nossa conversa, por isso a viagem do Lula hoje a Araraquara é tão importante. Perfeito. E aquela questão das redes de rádio e TV, eu sei por que o governo não convoca a rede de rádio e TV. Porque tem medo de confrontar a Globo. Basicamente é isso. Não quer incomodar a Globo. Incomoda, né? Vai tirar o espaço da Globo e fazer transmissão direta para todo o país. Bom, última questão então, vai? Promessa. Bolsonaro. O Bolsonaro é um partícipe da vitória do Moro e do Cláudio Castro, evidentemente. Agora, como é que você vê o cenário? Porque tem a terceira via da direita liberal, tem a terceira via dentro do fascismo, né? Tem a terceira via da direita liberal, talvez a Simone Tebet, o Alckmin, o próprio Haddad, né? A terceira via do fascismo aí, o Caiado, o Tarcísio, e tem o Bolsonaro. Você acha que esse acordão das elites, ele mantém a ideia de rifar o Bolsonaro? Isso quer dizer que ele será condenado e preso pelo STF, e aí então bota ele fora do jogo e vamos remontar o jogo com essa turma que talvez seja até mais palatável? Ou você acha que ele está com esperanças fundadas de acabar não sendo preso e conseguir até a aprovação da anistia lá no Congresso Nacional? Como é que você vê o cenário para o Bolsonaro? Eu acho que não existe condição para anistia, né? Ele não vai reverter a inelegibilidade, ele vai ser condenado, né, por pelo menos 2 processos, o de 8 de janeiro, eu acho que é inevitável a condenação, e o processo de tentativa de roubo e venda de joias e relógios que ele recebeu na presidência. Agora, isso não significa que ele vá para a cadeia. Eu acho que a cadeia está mais distante hoje do que estava há alguns meses, talvez há algumas semanas até. Mas ele não vai reverter a elegibilidade, né? E ele não vai ter anistia aprovada no Congresso Nacional. Por quê? Porque mesmo a extrema-direita, mesmo esses militares que entraram na política, mesmo essa ala maluca do empresariado nacional que achou que Bolsonaro ia ser algo viável e palatável para eles continuarem exercendo o poder, eles já definiram que tem sucessor. O sucessor dele é o Tarcísio, né? E é o Tarcísio quem vai... E o Tarcísio está se revelando alguém muito cordial a esses projetos, né? Então, isso. Fechou. Legal. Lula, putz, tá bom? Era para ser 1 hora de conversa, 1h15 estão batendo, mas foi realmente... A gente estava precisando matar saudades, né? Das nossas avaliações aqui. Fantástico. Não, obrigado. Foi ótimo. Adorei. Eu também. Bom fim de semana para ti aí na Chapada. Obrigado, até. Mauro. E aí, olha, hoje eu não tenho como fazer isso, mas semana que vem vou te falar, e aí a gente vê de um livro que eu estou lançando. Não tenho condição de falar ainda porque está acabando de fechar lá com a editora, capa, gráfica tal, e estratégia. Mas é um livro sobre esses processos políticos, tá? Se chama O Procurador, sobre o Brasil de Bolsonaro, né? Então,
Vamos conversar. Quero saber, vamos fazer um lançamento virtual aqui. Tá bom, vamos agitar. Quero saber o resultado. Obrigado, Valeu, abraço, tchau.